Fala aí galera, beleza? Bom, estou gravando aqui esse vídeo para dar um auxílio aí na resolução da lista. Vi que vocês estão aí, os alunos que me procuraram estão com bastante dificuldades aí na resolução das questões, desde as primeiras aí, as mais simples, até as mais elaboradas, né? Mas espero que com esse vídeo aqui dê uma luz aí para vocês, tá? Claro que eu não vou resolver todas as atividades, mas vou dar um norte aí em cada questão. E lembrem-se aí de entregar a lista no prazo, que é até quinta-feira, dia 13. E essa lista também servirá como base para a prova, que acontecerá também essa semana aí, nas 3 turmas do segundo ano, ok? Bom, sem mais delongas então, vamos começar aqui a questão 1. Né? Sabendo que seno de 28 graus é igual a 0,469, o cosseno de 28 graus é igual a 0,882 e a tangente de 28 graus é igual a 0,531, calcule o valor de x em cada figura. Bom, então cada uma dessas figuras é um triângulo retângulo, né? Quando a gente tem um triângulo retângulo, peraí que eu peguei o errado aqui, pronto. Quando a gente tem um triângulo retângulo, devemos lembrar que triângulo retângulo, né, como vocês já sabem, é um triângulo com um ângulo de 90 graus. Então nós temos aqui a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto, certo? E aí nós vamos considerar um dos ângulos desse triângulo. E aí um dos catetos vai ser o chamado cateto adjacente e o outro cateto vai ser o chamado cateto oposto, né? Que é justamente oposto, né, ao ângulo dado. Então as 3 fórmulas que vão relacionar o ângulo com os lados vai ser o seno do ângulo, que é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno do ângulo, que é o cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente do ângulo, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesse caso aqui, tanto os valores do seno, quanto do cosseno e quanto da tangente já foram dados na questão. Então basta pegar esse valor e igualar aí a uma dessas 3 divisões aí, dessas 3 frações, né? E aí vocês vão ver, por exemplo, na letra A, você tem aqui que achar o x e foi dada a hipotenusa e o ângulo. Qual das 3 fórmulas que você vai usar? Aí você vai observar, ó, que o x é o cateto, ele não é o cateto oposto ao ângulo. Então sobra a opção dele ser o cateto adjacente, né? E 4 é o lado oposto ao ângulo reto, né? Então é o maior lado do triângulo, vai ser a hipotenusa. Logo você vai usar qual? Cosseno. Então o cosseno de 28 graus, que é igual ao cateto adjacente, que é x, né? Sobre a hipotenusa, que é 4. Cosseno de 28 foi dado aí no enunciado, que é 0,882. Daí basta multiplicar cruzado, que aqui é como se fosse 1, né? X vezes 1x, 4 vezes 882, 0,882. E aí basta resolver a multiplicação, ok? Então, basicamente, é isso nas 3, tá bom? Sempre observando se o x dado é cateto oposto ou é cateto adjacente ou hipotenusa, e o outro valor também, e fazer a associação. Então vimos que na letra A é o cosseno, na letra B e na letra C pode ser que seja o seno, ou a tangente, ou o cosseno novamente, certo? Então vocês vão analisar e responder, beleza? Então essa é uma questão bem simples aí, cobrando o básico mesmo da trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? Então passando aqui para a questão 2, aí a questão 2 já é um probleminha, né? Mais elaborado, mas que vocês vão usar aí a mesma ideia da questão 1. Então vamos ler aqui a questão. Um engenheiro deve medir a largura de um rio
Para isso, fixe um ponto A na margem em que está e um ponto B na margem oposta, conforme a figura. A seguir, ele se desloca 40 metros perpendicularmente, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus, a reta AB até o ponto C e mede o ângulo ACB, obtendo 44 graus. E aí foram dados aí o seno, o cosseno e a tangente de 44 graus. E ele quer saber a largura do rio. Bom, então eu vou pegar aqui o mesmo desenho que está na figura e vou transcrever para cá. Ó. Então você tem aqui um triângulo retângulo, certo? Aqui é o ponto A, onde esse engenheiro aí fixou o primeiro ponto, né? Aí ele percorreu 40 metros, 40 metros, eu vou escrever centímetro aqui, 40 metros até um certo ponto B, né, que ele marcou, e mediu o ângulo. Na verdade, eu errei aqui, né? O ponto B que ele marcou primeiro foi aqui do outro lado do rio. E aí o ponto C que é aqui na perpendicular, que faz o ângulo de 90 graus. E ele quer saber justamente a largura do rio. Se não me engano, essa letra que aparece aí na figura é um L, tá? Mas está bem difícil de ver. Mas vocês podem até usar o X, se quiserem, tá bom? Não importa muito a letra que você usa. Eu quero saber o valor de X. E esse ângulo aqui que foi de 44 graus. Bom, então aí vocês vão analisar, né? O que é esse 40 aqui? É o cateto oposto, ou adjacente, ou a hipotenusa? O que é o X? É o cateto oposto, adjacente ou a hipotenusa? Aí vocês vão analisar e vão usar uma dessas três fórmulas aqui, tá bom? Identificando o que você tem que usar, aí você vai usar uma das três fórmulas e fazer como foi feito na questão 1, tá bom? Se quiserem deixar dúvidas também nos comentários aí, tá bom, galera? Se a gente não tiver tempo aí de se encontrar até a prova, então podem tirar dúvidas aí pelos comentários que eu vou estar sempre lendo e respondendo, tá bom? Então a questão 3 a questão 2 é basicamente isso, tá? É igual a 1, só num formato diferente. A questão 3, ela já vai usar um outro conceito aqui, que é a relação fundamental da trigonometria, tá bom? Espera aí. Sendo x a medida de um ângulo agudo, só lembrando, ângulo agudo é um ângulo que tem menos de 90 graus. Né? Em outras palavras, ele vai estar no primeiro quadrante do círculo trigonométrico. Né? Então, você tem aqui o círculo trigonométrico, com os eixos do seno e do cosseno, certo? Eixo seno e cosseno. Esse ângulo aí vai estar nessa região aqui, ó, que é o chamado primeiro quadrante, tá bom? Que é aqui, ó, 90 graus, né? Se é algum ângulo entre 0 e 90 graus. Então, sendo x a medida de um ângulo agudo, tal que seno de x é igual a 12 sobre 13, calcule o cosseno e também a tangente de x. Bom, para achar o cosseno, aí vocês vão usar essa fórmula que eu falei, que é a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Essa relação aí foi vista lá nas primeiras semanas, na primeira ou na segunda semana aí do segundo bimestre, tá certo? Bom, então, seno de x eu já sei, que é 12 sobre 13, né? Ao quadrado, lembrando que o seno está ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Então, esse cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos o quadrado dessa fração aqui, que vai ficar 144 sobre 169, né? 144 que é 12 ao quadrado e 169 que é 13
ao quadrado. Aí aqui agora a gente tem uma subtração de frações com denominadores diferentes. Então eu vou e tiro o MMC, que quando é qualquer número com 1 dá esse número. Aí aqui agora faço o seguinte, divido pelo que está embaixo e multiplico pelo de cima. Então vai ficar 169 dividido por 1, que dá 169, vezes 1, 169. Menos 169 dividido por 169, que dá 1, vezes 144, que dá 144. Então, finalizando aqui, cosseno ao quadrado de x, então vai dar 169 sobre 144, que dá 25. 25 sobre 169. Aí agora aqui, ó, essa aqui eu vou fazer praticamente toda, porque ela tem um detalhe aqui no final, um detalhe importante. Como é um ângulo agudo, ele vai estar no primeiro quadrante. Ou seja, ele vai ter um seno positivo e um cosseno positivo também. Então, aqui, normalmente quando eu vou passar o 2 para cá, expoente, ele passa como raiz, né? E geralmente eu uso aqui o mais ou menos, porque vai valer tanto a resposta positiva quanto negativa. Porém, como a gente sabe que o ângulo está no primeiro quadrante, então a gente já garante que o seno, aliás, que o cosseno também é positivo. Então eu vou excluir o menos, vou considerar apenas o sinal de mais. E aí a raiz quadrada eu vou deixar para vocês fazerem, né? Pelo menos isso na questão, tá bom? Então, calculem aí a raiz de 25 sobre 169, mas está praticamente feito aí o cosseno, tá? E a tangente, gente, foi boa, né? E a tangente, ela é sempre a seguinte relação, seno de x sobre o cosseno de x. Então, você tendo o valor do seno de x, que foi dado aqui, e o cosseno, que vocês acharam, basta dividir uma fração pela outra e encontrar o resultado. Lembrando que na divisão de frações, mantém-se a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda, tá bom? Aí eu vou deixar também para vocês finalizarem aqui, tá certo? Bom, então finalizado aí a questão 3, vamos agora para a questão 4. Mais uma questão aí de triângulo retângulo, né? A âncora de um barco pesqueiro, depois de lançada, atingiu o fundo do rio. Como a profundidade do rio nesse ponto é menor que o comprimento da corda que prende a âncora, este se moveu 20 metros em relação ao ponto A, de onde foi lançada a âncora, esticando completamente a corda, e formou um ângulo agudo de medida com a superfície do rio, tal que seno de alfa igual a 6 sobre 10. Calcule a profundidade do rio nesse ponto. Bom, galera, essa questão aqui eu vou dar uma modificada nela. Por quê? Porque aqui, como ele quer saber a profundidade do rio, ó, então seria o cateto oposto aqui ao ângulo alfa, que ele deu o valor do seno aqui. Porém, o seno, nós vimos aí há pouco tempo, que é o cateto oposto pela hipotenusa. E nenhuma informação foi dada para achar a hipotenusa. Aliás, nenhuma informação foi dada da hipotenusa, né? Então, eu vou dar uma modificada aqui para facilitar um pouco essa questão. Então, digamos que 20 metros seja não o tamanho da corda, e sim essa distância aqui, ó. Porque aí nós vamos ter agora a hipotenusa, né? Então nós vamos ter aqui o seno do ângulo, que é igual ao cateto oposto, que é a profundidade do rio, dividido pela hipotenusa. Então já sai mais fácil. E o seno do ângulo que foi dado, né? A gente não sabe o ângulo, mas sabe o seno dele, que é 6 sobre 10. Então, chegou aqui, né? Multiplicou cruzado. E aí, vou deixar para vocês aí o exercício, a parte final aí de achar o x, beleza? Então, deem essa modificada aí. A galera que já me procurou, eu já orientei a fazer isso. E quem estiver vendo o vídeo também pode fazer essa modificada. Tem como achar o valor do x do jeito que a questão tá? Tem, mas vai dar muito mais trabalho. Tem que usar a relação fundamental da trigonometria, para depois achar o cosseno, para aí sim achar a tangente,
né? Mas eu não vou puxar tanto aqui de vocês nessa questão não, tá bom? Então façam essa modificação aí para que a questão facilite um pouco aí, tá bom? Vamos agora para a questão 5. Mais uma questão de triângulo retângulo. A Torre Eiffel tem sua base em um piso plano e horizontal. De um ponto A desse piso, distante 100 raiz de 3, que é a raiz quadrada, né? Vou completar ela aqui. 100 raiz de 3 metros do centro da base, vê-se o ponto mais alto da torre sob um ângulo de 60 graus com o piso. Calcule a altura da torre. Bom, vamos dizer que isso aqui é a torre, ó, né? Essa linha reta aqui representa a altura da torre. Aqui está dizendo o seguinte: de um ponto A desse piso, distante 100 raiz de 3 metros, ou seja, então tem aqui o piso e o ponto A vai estar aqui distante da base do piso aqui, ó. Base vamos chamar de B, né? B de base. Vai ter esse ponto A aqui, que está a uma distância de 100 raiz de 3 metros da base da torre. Então, completando essa figura, né? Nós vamos ter aqui um triângulo retângulo, né? E aqui, desse ponto A, ele fala que dá para ver o topo, né? Topo, eu vou chamar aqui o ponto C. O topo dessa torre é num ângulo de 60 graus. Bom, então, ângulo de 60 graus é um dos ângulos notáveis, né? Você quer achar a altura da torre. Então você tem aqui, aí você vai usar, né, o seno, o cosseno ou a tangente novamente. Também não vou deixar aqui como exercício, tá bom? Mas para ajudar aqui eu vou só fazer a tabelinha aqui dos ângulos notáveis, que muitos aí já devem saber de cor, né? Mas vou fazer aqui para dar uma ajudada. Então nós temos aqui seno, cosseno e tangente. Aí você põe aqui 1, 2, 3. Na segunda linha você inverte, 3, 2, 1. E na terceira linha você põe 3, 1, 3. Aí as duas primeiras linhas, todo mundo sobre 2. E na última linha, apenas o primeiro sobre 3. E por fim, coloca raiz em todo mundo que não for 1 em cima. Então vai ficar assim. Então temos aí a tabelinha, né, para ajudar. Aí você vai usar um desses três aqui, né? Você vai ter que identificar se é o seno, se é o cosseno ou se é a tangente. E fazer lá a formulazinha que está aí tem as fórmulas aí no exercício 1, vocês podem voltar aí no vídeo se vocês quiserem. Ou simplesmente ver no caderno de vocês, né, para quem copiou. E resolver aí a questão, tá bom? Aí o valor de x vai ser a altura da torre, ok? Então, finalizada aí a questão 5, né? Vamos para a questão 6, a última desse vídeo aqui, completando aí um terço da lista toda. Dois níveis de uma praça estão ligados por uma rampa de 3 metros de comprimento e 30 graus de inclinação conforme a figura abaixo. Devem-se construir sobre a rampa 6 degraus de mesma altura. Qual é a altura de cada degrau? Bom, então o desenho já fala por si só, né? Mais uma vez aí trabalhando a trigonometria do triângulo retângulo. E aqui você tem o comprimento da rampa, que é de 3 metros. Você tem o ângulo, que é de 30 graus. E ele quer saber a altura Aliás, ele não quer saber a altura da rampa, ele quer saber a altura de cada um dos degraus. Né? São 6 ao todo. Então basta você achar a altura da rampa, né? Que eu vou chamar de y aqui, só para não ficar a mesma letra. E calculando o valor de y, basta dividir por 6 que você vai ter o valor da altura de cada degrau. Então aí vocês vão também, mais uma vez, identificar se vocês vão usar o seno, o cosseno ou a tangente, né? Aqui a rampa é a hipotenusa, né? Aí basta ver aqui se o y é o
cateto oposto ou o adjacente ao ângulo dado, e usar uma das três fórmulas lá, seno, cosseno ou tangente, e como o ângulo é de 30 graus, o valor do seno, do cosseno ou da tangente está tabelado, né? Aí iguala, compara, multiplica cruzado e resolve a questão, ok? Bom, galera, então vamos chegando ao final desse vídeo. Segunda parte aí, os exercícios aí de 7 a 12, será num outro vídeo aqui para não ficar muito extenso, beleza? Então um abraço a todos e até mais.